Meu querido filho, minha querida filha, você parou tudo o que estava fazendo para assistir a este vídeo. E eu preciso que você entenda uma coisa desde agora. Isso não foi por acaso. Não foi o algoritmo. Não foi uma coincidência. Não foi sorte. Fui eu que trouxe você até aqui. Fui eu que coloquei este vídeo no seu caminho exatamente neste momento, nesta hora, neste dia específico. Porque esta terça-feira, este dia que para o mundo parece mais um dia comum da semana, para você, para a sua vida, para o que está por vir, este dia é diferente de tudo que você já viveu. Você já se perguntou por quê, mesmo trabalhando tanto, mesmo se esforçando tanto, mesmo pedindo tanto a mim em oração, as coisas financeiras na sua vida parecem não sair do lugar. Você já se olhou no espelho e se perguntou: será que eu nasci para viver sempre nessa dificuldade? Você já sentiu aquele aperto no peito quando chega o fim do mês e as contas parecem maiores do que o seu salário? Você já chorou sozinho, no silêncio do seu quarto, pedindo a mim uma saída, uma resposta, um milagre? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, então este vídeo foi feito especificamente para você. Não para a pessoa do lado, não para o seu vizinho, para você. Porque hoje, nesta terça-feira, eu decidi agir na sua vida de uma forma que você nunca viu antes. Eu decidi apertar o botão de reinício. Eu decidi apagar o que estava escrito com lágrimas e escrever uma nova história com as minhas próprias mãos sobre a sua vida financeira. Mas antes de continuar, preciso que você faça uma coisa agora mesmo. Olhe ao redor, respire fundo e repita comigo em voz alta: eu estou pronto para receber o que Deus preparou para mim. Fale isso com fé, fale isso com convicção. Porque as palavras que você vai ouvir neste vídeo têm o poder de mudar completamente a direção da sua vida. E eu, o Senhor seu Deus, estou aqui, falando com você, olhando nos seus olhos através de cada palavra deste vídeo. Escreva nos comentários agora: estou pronto, Senhor, porque eu quero saber quem está aqui com fé e disposição para receber o reinício financeiro que estou preparando. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Às vezes, é a falta de estratégias certas ou informações que realmente fazem a diferença. E boa notícia é que existe uma forma de mudar isso. E o meu e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi feito justamente para ajudar pessoas como você a saírem dessa situação. Ele oferece soluções práticas para colocar suas finanças no caminho certo e garantir a paz que você merece. Aproveite que essa edição limitada está disponível e corra para garantir o seu. O link está no comentário fixado, não perca. Meu querido filho, minha querida filha, existe algo que pouquíssimas pessoas no mundo entendem sobre o tempo. O ser humano aprendeu a medir o tempo em relógios, calendários e agendas. Vocês dividem os dias em horas, as horas em minutos, os minutos em segundos. E nisso tudo, vocês criaram uma ilusão perigosa. A ilusão de que todos os dias são iguais. A ilusão de que uma segunda-feira é igual a uma terça-feira, que um janeiro é igual a um julho, que um ano é igual ao outro. Mas eu, o Senhor seu Deus, Criador do céu e da terra, Criador do próprio tempo, preciso te dizer uma verdade que vai sacudir a sua alma hoje. Nem todos os dias são iguais aos olhos de Deus. Há dias que eu marquei antes mesmo da fundação do mundo. Há dias que eu reservei, separei e ungi com um propósito específico na vida de pessoas específicas. E esta terça-feira, este dia que você acordou, talvez sem grande expectativa, talvez até com o peso das preocupações financeiras ainda no coração, este dia foi marcado por mim como um dia de virada na sua vida. Não estou dizendo isso para te emocionar. Não estou dizendo isso para te dar um conforto passageiro. Estou dizendo isso porque é a verdade, e a verdade tem o poder de te libertar. Pense comigo. Você lembra de algum dia específico na sua vida que mudou tudo?
Talvez um dia em que você conheceu alguém que abriu uma porta. Talvez um dia em que você recebeu uma notícia que transformou sua trajetória. Talvez um dia em que, sem saber explicar o porquê, algo dentro de você mudou de vez. Esses dias não acontecem por acidente. Esses dias foram planejados por mim com cuidado, com amor, com um propósito muito maior do que você consegue enxergar com os seus olhos físicos. E hoje é um desses dias. Esta terça-feira foi marcada por mim no calendário do céu muito antes de você nascer. Antes de sua mãe te carregar no ventre, antes de seu pai pronunciar seu nome pela primeira vez, antes de você dar seu primeiro passo nesta terra, eu já tinha reservado esta data para uma intervenção poderosa na sua vida financeira. E não é qualquer intervenção, é um reinício. É como se eu fosse pegar tudo que está quebrado, tudo que está emperrado, tudo que está bloqueado na sua vida financeira e simplesmente apertar o botão de recomeço. Agora, quero que você entenda o que significa esse reinício. Não é apenas sobre dinheiro. Não é apenas sobre pagar dívidas ou receber um aumento. O reinício que eu estou falando é muito mais profundo do que isso. É um reinício de mentalidade. É um reinício de crenças. É um reinício de relacionamento com o que eu criei para ser uma ferramenta na sua mão, o dinheiro, e que o inimigo transformou em corrente nos seus pés. Porque a verdade, meu filho, minha filha, é que você foi criado para ser cabeça e não cauda. Você foi criado para emprestar e não para pedir emprestado. Você foi criado para prosperar, para florescer, para viver com abundância e não com escassez. Mas ao longo dos anos, muitas vozes falaram mais alto do que a minha. A voz das dívidas, a voz do desespero, a voz dos que disseram que você nunca seria suficiente. A voz da sua própria mente nos momentos de fraqueza, dizendo que as coisas nunca vão mudar. E aos poucos, essas vozes foram construindo muros ao redor da sua prosperidade. Foram erguendo barreiras invisíveis que impediam as minhas bênçãos de alcançar a sua vida da forma plena que eu sempre desejei. Mas hoje, nesta terça-feira, eu venho derrubando esses muros. Eu venho quebrando essas barreiras. E quero que você saiba, o processo de reinício já começou. Não vai começar quando você terminar de assistir este vídeo. Não vai começar quando você resolver alguma coisa. Já começou. Neste exato momento, enquanto você ouve as minhas palavras, algo está sendo movido no campo espiritual a seu favor. Anjos foram designados. Portas estão sendo abertas. Conexões estão sendo preparadas. Recursos estão sendo mobilizados. O único pré-requisito é que você esteja aqui, de coração aberto, disposto a receber. E o fato de você estar assistindo a este vídeo até agora me diz que você está pronto. Me diz que dentro de você existe uma semente de fé que ainda não foi apagada, não importa o quanto o inimigo tentou destruí-la. E é exatamente com essa semente que eu vou trabalhar. Porque eu não preciso de uma fé perfeita. Eu não preciso que você tenha certeza absoluta. Eu só preciso que você me dê o que você tem. Mesmo que seja pequeno, mesmo que seja fraco, mesmo que esteja tremendo de medo. E eu farei o resto. Esta terça-feira é diferente porque você chegou até aqui. Esta terça-feira é diferente porque você escolheu ouvir a minha voz ao invés de se afogar nas preocupações. Esta terça-feira é diferente porque o céu inteiro está de olho na sua vida agora, torcendo por você, intercedendo por você, movendo montanhas por você. E quando o céu se move a favor de alguém, nenhum obstáculo na terra é grande o suficiente para resistir. Então, respira fundo, meu filho, minha filha, relaxa os ombros. Solta esse peso que você tem carregado, porque a partir de hoje você não carrega mais sozinho. A partir desta terça-feira,
O Deus do universo está carregando junto com você. E logo, muito logo, você vai ver que onde antes havia escassez, haverá abundância. Onde havia dívida, haverá quitação. Onde havia angústia, haverá paz. Onde havia fechamento, haverá abertura. O reinício está em andamento. Escreva nos comentários: esta terça-feira é o meu dia de virada. Meu amado filho, minha amada filha, eu sei o que você carrega. Eu sei o peso exato das dívidas que tiram o seu sono. Eu sei o número que aparece no seu extrato bancário quando você tem coragem de olhar. Eu sei o nome do credor que te liga e que você às vezes não atende porque não tem resposta para dar. Eu sei a vergonha que você sente quando precisa pedir ajuda a alguém da família. Eu sei a humilhação silenciosa de não poder dar ao seu filho o que ele pediu. Não porque você não quer, mas porque simplesmente não tem. Eu sei tudo isso. E quero que você entenda. Eu não estou te julgando. Eu não estou te condenando. Eu estou aqui para te resgatar. O reinício que eu ofereço a você nesta terça-feira não é um reinício superficial. Não é aquele tipo de recomeço que o mundo oferece, onde você tenta esquecer o passado, mas ele continua te assombrando. O reinício que vem do céu é diferente, é completo, é profundo. É como quando eu criei o mundo. Do nada, do caos, da escuridão, eu trouxe luz, ordem e vida. E é exatamente isso que eu vou fazer com a sua vida financeira agora. Quero te contar sobre algo que acontece no reino espiritual quando uma pessoa chega ao limite. Quando você está no fundo do poço financeiro, quando a dívida parece uma montanha intransponível, quando o desespero aperta e você chora diante de mim sem palavras. Nesse exato momento no céu, acontece algo poderoso. Os seus clamores chegam até mim como um incenso. As suas lágrimas são guardadas por mim num frasco especial. E eu, que sou o Deus que vê, o Deus que ouve, o Deus que age, começo a mover os meus recursos a seu favor. Mas tem algo que a maioria das pessoas não entende sobre o reinício financeiro que eu ofereço. Ele começa de dentro para fora. Não começa na sua conta bancária. Começa na sua mente. Começa na sua crença sobre si mesmo. Começa na forma como você se enxerga. Como filho meu e herdeiro do reino, ou como vítima das circunstâncias. Porque enquanto você se enxergar como vítima, mesmo que eu mande bênção, ela vai escorrer pelos seus dedos como água. Você vai receber e perder. Vai ganhar e gastar de forma errada. Vai ter oportunidades e deixar passar. Porque a mentalidade de escassez sabota a prosperidade antes mesmo que ela se manifeste completamente. Então, o reinício começa agora, com esta declaração que eu quero que você faça. Eu sou filho de Deus. Eu sou herdeiro do reino. A escassez não é a minha identidade. A dívida não define quem eu sou. O fracasso do passado não determina o meu futuro. Eu fui criado para prosperar. E a partir de hoje, eu recebo o reinício que Deus está me oferecendo. Fala isso com toda a força que você tiver. Fala para as paredes do seu quarto. Fala para o inimigo que tentou te convencer de que você não tem saída. Fala para cada dívida, cada conta, cada obstáculo financeiro e declara que o reinício chegou. Agora, sobre a vergonha. Eu preciso falar especificamente sobre isso, porque a vergonha financeira é uma das armas mais cruéis que o inimigo usa contra os meus filhos. Ele usa a vergonha para te isolar. Ele usa a vergonha para te fazer esconder o que está passando, para te fazer fingir que está tudo bem quando não está, para te fazer carregar esse peso completamente sozinho. E quanto mais isolado você fica, mais difícil fica de receber ajuda, tanto minha quanto das pessoas que eu quero usar como instrumentos na sua vida. A vergonha financeira te diz: você deveria ter feito escolhas melhores. A vergonha financeira te diz: você é um fracasso. A vergonha financeira te diz: outros estão indo bem porque você não consegue. E essas vozes são mentiras do inimigo
vestidas com a voz da sua própria consciência para te manter preso. Mas hoje, nesta terça-feira, eu venho arrancar essas mentiras da raiz. Eu venho declarar sobre você: você não é um fracasso, você é um filho meu em processo de restauração. E a diferença entre esses dois conceitos é a diferença entre o fim e o começo. O fracasso financeiro que você viveu até hoje não é o seu destino. É parte da sua história. Uma parte difícil, uma parte dolorosa, mas ainda assim apenas uma parte. E histórias têm viradas, histórias têm capítulos de restauração. Histórias têm momentos em que tudo que parecia perdido é recuperado com juros e correção. E eu sou o autor da sua história. E o próximo capítulo que eu estou escrevendo sobre a sua vida não começa com dívida. Começa com reinício. Começa com restauração. Começa com um nível de prosperidade que vai fazer as pessoas ao seu redor perguntarem: o que aconteceu com você? Como você mudou tão rápido? E a sua resposta vai ser simples: foi Deus. Sobre o fracasso financeiro passado, quero que você entenda algo muito importante. Cada erro que você cometeu com dinheiro, cada decisão errada, cada vez que você gastou mais do que devia, cada vez que você confiou em quem não devia e perdeu, cada negócio que não deu certo, tudo isso não foi em vão. Eu tirei lição de cada uma dessas experiências para te preparar para o que está por vir. A pessoa que vai receber a prosperidade que eu estou preparando não pode ser a mesma pessoa que desperdiçaria tudo de novo. Precisa ser uma pessoa transformada, uma pessoa que aprendeu, uma pessoa que cresceu, e você cresceu. Você aprendeu, e agora você está pronto para receber de uma forma que vai durar. O reinício que vem do céu não é apenas uma injeção de dinheiro. É uma transformação de caráter, é uma renovação de mente, é um novo nível de sabedoria para administrar o que eu vou colocar nas suas mãos. E esse processo começa hoje, nesta terça-feira, com você ouvindo a minha voz e dizendo sim para o que eu estou oferecendo. Escreva nos comentários: eu recebo o meu reinício financeiro agora. Meu querido filho, minha querida filha, chegou a hora de ter uma conversa séria, uma conversa que muitos evitam porque é desconfortável, porque mexe com crenças arraigadas, porque exige coragem para encarar de frente. Mas eu não vim para te dar conforto que não transforma. Eu vim para te dar a verdade que liberta. E a verdade é esta: existe um inimigo real, operando de forma real, causando dano real na sua vida financeira. E enquanto você não reconhece isso, você continua lutando contra sombras, tentando resolver no campo natural o que tem raiz no campo espiritual. Quem é esse inimigo? É o diabo, é Satanás. É o adversário que, desde o princípio, tem como objetivo roubar, matar e destruir. E uma das suas áreas favoritas de atuação é exatamente as finanças dos meus filhos. Por quê? Porque ele sabe de algo que muitos de vocês ainda não perceberam. Dinheiro é ferramenta. E quando meus filhos têm recursos financeiros, eles têm condição de fazer avanços no reino, de ajudar outros, de financiar obras de Deus, de ser bênção para suas famílias e comunidades. Por isso, o inimigo trabalha incansavelmente para manter meus filhos amarrados financeiramente. Mas como ele faz isso? Não é de forma óbvia. Ele não aparece na sua frente e diz: vou roubar o seu dinheiro. Ele é sutil, ele é estratégico, ele trabalha nas sombras, nas entrelinhas, nos pensamentos que você nem percebe que não são seus. Deixe eu te mostrar algumas das formas específicas como ele tem operado contra a sua vida financeira. E presta atenção, porque ao reconhecer essas estratégias, você já começa a desarmá-las. A primeira estratégia do inimigo é plantar pensamentos de derrota antes mesmo que você tente. Quando uma oportunidade aparece, ele sussurra: não vai dar certo para você. Você nunca consegue. Desiste antes de começar.
E muitas vezes você nem percebe que esse pensamento veio de fora. Você acha que é sua própria voz dizendo que você não é capaz, mas não é. É o inimigo tentando te paralisar antes da largada. Quantas vezes você deixou de tentar por causa desse tipo de pensamento? Quantas portas você não bateu? Quantos projetos você não iniciou? Quantas oportunidades passaram porque o medo, plantado pelo inimigo, foi mais forte do que a fé? A segunda estratégia é criar urgências falsas que drenam seus recursos. O inimigo sabe que quando você está sempre apagando incêndio, nunca tem fôlego para construir. Então ele providencia crises atrás de crises. Uma despesa inesperada aqui, um problema lá, uma emergência ali, para que você nunca consiga juntar o suficiente para dar um passo real na direção da estabilidade financeira. E você fica num ciclo eterno de correr atrás do rabo, sem nunca conseguir avançar de verdade. A terceira estratégia é usar as pessoas ao seu redor como instrumentos de desvio. Não estou dizendo que essas pessoas são malvadas conscientemente, mas o inimigo usa relacionamentos para drenar seus recursos. Aquela pessoa que sempre vem pedir dinheiro e nunca devolve. Aquele amigo que te convida para negócios que nunca dão certo. Aquela influência que te faz gastar mais do que você pode para parecer o que você não é. O inimigo é especialista em usar pessoas para desviar as bênçãos que eu destino a você. A quarta estratégia, e essa é talvez a mais cruel, é a da comparação. Ele te mostra a vida dos outros e faz você se sentir para menos. Você vê o sucesso do vizinho, do colega de trabalho, do conhecido nas redes sociais e começa a questionar: por que para eles funciona e para mim não? E esse questionamento, se não for tratado, vira amargura. E a amargura fecha as portas da sua bênção mais rápido do que qualquer outro pecado. Porque a amargura é o oposto da gratidão. E é pela gratidão que as portas da prosperidade se abrem. Mas agora, meu filho, minha filha, vem a parte mais importante. O inimigo está com os dias contados na sua vida. Eu ouvi seus clamores, eu vi suas lágrimas. Eu contei cada noite que você não dormiu preocupado com dinheiro. E eu decidi que é o suficiente. Esta terça-feira é o dia em que eu emito uma ordem no campo espiritual. Toda a obra do inimigo nas finanças da minha filha, do meu filho, está desfeita agora, em nome que é sobre todo nome. Isso significa que as correntes estão sendo quebradas agora. Os bloqueios estão sendo removidos agora. Os desvios estão sendo corrigidos agora. Os recursos que foram roubados estão sendo resgatados agora. Não amanhã. Não quando você resolver algo. Agora. Neste momento. Enquanto você assiste este vídeo com fé, o campo espiritual está sendo reorganizado a seu favor. E o inimigo sabe disso. Por isso, ele vai tentar te fazer duvidar, vai tentar te fazer achar que este vídeo é exagero, que essas palavras são apenas emoção, que nada vai mudar de verdade. Essa dúvida é a última tentativa dele de manter você preso. Não deixa. Agarra a fé com as duas mãos. Porque o que eu estou dizendo a você nesta terça-feira é real, é verdadeiro, é poderoso. E está em andamento agora mesmo. Escreva nos comentários: o inimigo não tem mais poder sobre minhas finanças. Meu amado filho, minha amada filha, quero te fazer uma pergunta importante. Você já viveu aquela sensação de que algo te puxou na direção certa, sem você entender muito bem o porquê? Uma sensação de que você foi guiado, conduzido, levado a um lugar ou a uma informação que mudou algo em você. Isso tem um nome. Isso se chama direção divina. E é exatamente isso que aconteceu com você hoje. Quando você chegou até este vídeo, existem sinais que eu coloco no caminho dos meus filhos o tempo todo. Sinais de que estou presente, sinais de que estou ouvindo, sinais de que estou agindo. E muitas vezes, esses sinais aparecem nas formas mais simples e cotidianas.
uma mensagem que aparece na hora certa, um vídeo que aleatoriamente aparece na tela, uma palavra que um amigo fala sem saber que era exatamente o que você precisava ouvir, um versículo que você lê e que parece escrito especificamente para o seu momento. Esses não são acidentes. Esses são meus sinais, minhas mensagens, minha forma de te dizer: eu estou aqui, eu te vejo, eu vou agir. E hoje, o sinal que você recebeu foi este vídeo. Pensa comigo. De todos os vídeos que existem na internet, de todas as distrações que disputam a sua atenção a cada segundo, você chegou aqui. Você ficou. Você está ouvindo. Isso não é coincidência. Isso é um sinal poderoso de que eu estou te chamando para uma conversa, para uma entrega, para um recebimento. E quando eu chamo alguém, não é para deixar a mesma pessoa ir embora. É para transformar. Agora quero falar sobre os outros sinais que eu provavelmente já mandei para você antes desta terça-feira e que talvez você não tenha reconhecido como tal. Você já teve uma ideia de negócio que surgiu do nada, que parecia boa, que te animou, mas que você não colocou em prática porque o medo foi maior. Esse era um sinal meu. Eu estava plantando uma semente de provisão na sua mente. Você já recebeu uma oferta de emprego, uma proposta, uma oportunidade que na época pareceu pequena demais, mas que olhando para trás poderia ter sido o começo de algo grande? Esse era um sinal meu. Você já acordou de manhã com uma clareza inexplicável sobre o que precisava fazer e não fez porque o dia a dia te engoliu? Esse era um sinal meu. Não estou dizendo isso para te culpar pelo que não foi feito. Estou dizendo isso para te mostrar que eu nunca parei de tentar. Eu nunca desisti de você. Mesmo quando você desistiu de si mesmo, mesmo quando você achou que eu tinha te abandonado no meio da dificuldade financeira, eu continuei mandando sinais, continuei abrindo portas, continuei colocando pessoas no seu caminho, continuei sussurrando ideias no seu coração, porque o meu amor por você não depende do seu desempenho, não depende dos seus erros ou acertos, não depende da sua situação financeira. O meu amor por você é incondicional, inabalável, eterno. E agora, nesta terça-feira, eu estou mandando o sinal mais claro que você já recebeu. Chegou a hora do reinício, a hora da virada. A hora de tudo que ficou parado começar a se mover. A hora de portas que estavam fechadas se abrirem. A hora de recursos que estavam bloqueados serem liberados. Chegou a hora de você viver o que eu sempre planejei para você. Uma vida de provisão, de paz financeira, de abundância que transborda e bênção que alcança a sua família por gerações. Mas para que esse sinal se torne realidade na sua vida, você precisa fazer uma escolha consciente, a escolha de acreditar, a escolha de agir com fé, a escolha de não deixar este vídeo ser apenas mais um vídeo que você assistiu, se emocionou e esqueceu. Não, este vídeo é um marco, este dia é um divisor de águas. E a escolha que você faz agora, de receber ou rejeitar o que eu estou oferecendo, vai determinar o que vem depois. Eu sei que você já foi decepcionado antes. Eu sei que você já acreditou em promessas que não se cumpriram. Eu sei que as cicatrizes do passado fazem difícil confiar novamente. Mas eu não sou o mundo. Eu não sou aquela pessoa que te prometeu e não cumpriu. Eu sou o Deus fiel. O Deus que não mente, o Deus que diz e faz, o Deus que promete e cumpre. E eu estou prometendo a você agora. O reinício financeiro da sua vida começa nesta terça-feira. Segura nessa promessa com toda a sua força. Escreva nos comentários: eu reconheço os sinais de Deus na minha vida. Eu entendo como é frustrante sentir que, por mais que você se esforce, a situação financeira continua difícil. Mas a boa notícia é que você não está sozinho. Existem formas de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança.
E é exatamente isso que o 21 dias de provisão e paz financeira com Deus traz. Um guia prático e simples para transformar sua relação com o dinheiro. E não se esqueça, a edição limitada está no comentário fixado, então vá lá e garanta o seu antes que acabe. Meu querido filho, minha querida filha, quero te contar o que está acontecendo agora mesmo enquanto você assiste este vídeo. No campo espiritual, que é tão real quanto o campo físico, na verdade, é mais real do que o campo físico, existe uma movimentação acontecendo especificamente para a sua vida, não de forma genérica, não de forma coletiva, especificamente para você, com o seu nome, com o seu endereço, com a sua situação financeira específica. A Bíblia fala que eu tenho reservatórios de provisão que estão além da sua compreensão humana. Fala que eu posso abrir as janelas do céu e derramar bênçãos em tal quantidade que não haja lugar suficiente para receber. E hoje, para você, essa passagem deixa de ser apenas um texto bonito e passa a ser uma promessa ativa, uma palavra viva que está sendo cumprida na sua vida agora mesmo. O que significa a porta da provisão estar sendo aberta? Significa que conexões que faltavam estão sendo estabelecidas. O contato certo que você precisava para o seu trabalho vai aparecer. A empresa que precisava da sua habilidade vai te encontrar. O cliente que o seu negócio precisava vai chegar. A proposta que você não esperava vai surgir. A indicação que vai abrir uma nova fase vai acontecer. Não porque foi coincidência, mas porque eu, o dono de toda riqueza, todo recurso e toda oportunidade, ordenei que assim fosse. Significa também que ideias estão sendo liberadas na sua mente. Deus é a fonte de toda criatividade, de toda inovação, de todo insight que gera riqueza. E nesta terça-feira, eu estou destravando canais criativos na sua mente que estavam bloqueados pelo peso das preocupações. Presta atenção nas ideias que vão surgir nos próximos dias. Presta atenção nos sonhos que você vai ter. Presta atenção naquele pensamento que vai aparecer do nada enquanto você está tomando banho, dirigindo, caminhando. Porque eu falo nessas horas de quietude. E o que eu vou falar para você nos próximos dias pode ser exatamente a chave que vai abrir o próximo nível da sua prosperidade. Significa ainda que bloqueios específicos estão sendo removidos. Talvez haja algo na sua vida financeira que simplesmente não se move, não importa o quanto você tenta. Uma situação que está parada há meses ou até anos. Uma dívida que você não consegue quitar. Um processo que não evolui, um acordo que não fecha, uma promoção que não vem. Essas situações têm um nome espiritual: bloqueio. E eu estou quebrando esses bloqueios um por um nesta terça-feira. O que estava parado vai começar a se mover. O que estava fechado vai começar a abrir. O que estava morto vai começar a reviver. Mas quero te falar sobre algo ainda mais profundo sobre a porta da provisão. Muitas pessoas imaginam que provisão de Deus é apenas dinheiro caindo do céu. Mas eu trabalho de formas muito mais criativas e complexas do que isso. A provisão que estou preparando para você pode chegar através de uma promoção que você não esperava. Pode chegar através de um freelance que aparece no momento certo. Pode chegar através de uma habilidade que você tem e ainda não monetizou. Pode chegar através de um relacionamento restaurado que abre uma porta de negócio. Pode chegar através de um desconto inesperado que alivia uma pressão financeira específica. Pode chegar através de uma dívida que é cancelada, de um acordo que é fechado, de uma herança que se resolve. Eu conheço o caminho mais eficiente entre onde você está e onde precisa estar. E eu estou te levando por esse caminho agora. Não te preocupa com o como. O como é minha parte. A sua parte é continuar crendo, continuar se posicionando, continuar fazendo o que está ao seu alcance com fidelidade e confiança em mim. Porque o fiel no pouco receberá o muito.
E a sua fidelidade em meio à dificuldade, o fato de que você não abandonou a fé, mesmo no fundo do poço, isso foi visto por mim, registrado por mim e será recompensado por mim. Escreva nos comentários: a porta da minha provisão está aberta, meu amado filho, minha amada filha. Existe um fenômeno que aflige muitos dos meus filhos e que precisa ser tratado com toda a atenção e cuidado. Chama-se mentalidade de escassez. E ela é tão perigosa, tão limitante, tão destrutiva quanto qualquer dívida ou problema financeiro concreto. Na verdade, em muitos casos, ela é a raiz que gera os problemas financeiros. Porque o que você crê profundamente sobre si mesmo e sobre o dinheiro se manifesta na sua realidade de formas que você muitas vezes não percebe. A mentalidade de escassez é um conjunto de crenças negativas e limitantes sobre dinheiro e sobre a sua capacidade de prosperar. É aquela voz interna que diz: dinheiro é para os outros, não para mim. É a convicção de que rico fica mais rico e pobre fica mais pobre. É a ideia de que eu nunca vou conseguir sair dessa. É o sentimento de que você não merece abundância, que sua família nunca foi abençoada financeiramente e que você vai seguir o mesmo padrão. É a crença de que se alguém ao seu redor prospera, isso diminui as suas chances, como se a prosperidade fosse um bolo pequeno, onde se alguém pega um pedaço maior, você fica com menos. Tudo isso são correntes invisíveis, mas extremamente reais, que prendem você ao chão e impedem que você alcance o nível que eu planejei para a sua vida. E eu vim quebrar essas correntes hoje, mas para isso preciso da sua participação ativa. Porque a mente é o campo de batalha mais importante na sua jornada de prosperidade e nenhuma batalha da mente é vencida de forma passiva. Então quero fazer algo especial agora. Quero te guiar através de uma série de declarações poderosas. Cada declaração que você fizer em voz alta, com fé, com convicção, vai ser como um golpe nas correntes da escassez. Cada palavra vai ser como um tijolo removido da parede que o inimigo construiu ao redor da sua prosperidade. Não fica com vergonha, não fica quieto, fala, grita se precisar, porque a tua voz tem poder. E quando você declara a minha palavra sobre a sua vida, as coisas mudam. Primeira declaração: eu não nasci para viver na escassez. Eu fui criado por Deus para prosperar, e essa é a minha herança como filho do rei. Fala isso. Fala de novo. Deixa essa verdade entrar não só nos seus ouvidos, mas no seu coração, na sua mente, na sua identidade. Segunda declaração: o dinheiro é uma ferramenta na minha mão, não uma corrente nos meus pés. Eu tenho sabedoria para administrar recursos e Deus está me dando mais. Terceira declaração: eu cancelo agora, em nome de Jesus, toda maldição financeira, todo padrão de pobreza, toda herança de escassez que operou na minha família e que tentou operar na minha vida. Eu declaro que esse ciclo termina aqui, termina comigo, termina hoje. Essa terceira declaração é poderosa demais, meu filho, minha filha, porque existem padrões financeiros que se repetem de geração em geração nas famílias. Não por acaso, mas por causa de maldições espirituais que passam de pai para filho. Padrões de dívida, padrões de instabilidade, padrões de nunca ter o suficiente. E quando você quebra esse padrão na sua geração, você não está apenas libertando a si mesmo, você está libertando seus filhos, seus netos, as gerações que ainda vão vir. Você está mudando o destino de uma linhagem inteira. Quarta declaração: eu sou cabeça e não cauda. Eu empresto e não peço emprestado. Eu sou abençoado para ser bênção. O favor de Deus está sobre a minha vida financeira agora. Quinta declaração: eu recebo com gratidão tudo que Deus está me enviando. Eu sou um terreno fértil para as bênçãos do céu. O que Deus planta na minha vida cresce, multiplica e transborda.
Agora, essas declarações não são mágica. Não são palavras vazias que você repete e espera que o dinheiro apareça do nada. São sementes que você está plantando no solo da sua fé, da sua mente, da sua identidade. E sementes levam tempo para germinar, mas quando germinam em solo preparado, o fruto que produzem é abundante e duradouro. A chave é consistência. Essas declarações precisam se tornar parte da sua vida diária. Precisam substituir os pensamentos negativos que o inimigo planta. Toda vez que a voz da escassez falar, você responde com a declaração de abundância. Toda vez que o medo tentar tomar conta, você responde com a fé. Toda vez que a dúvida aparecer, você abre a boca e declara o que eu estou falando sobre a sua vida. Porque as correntes da escassez são quebradas palavra por palavra, fé por fé, dia por dia. E quando elas finalmente caem, e vão cair, te prometo que vão cair, você vai sentir uma leveza que nunca sentiu, uma liberdade que você esqueceu que existia, uma clareza mental e espiritual para enxergar oportunidades que estavam ali a vida toda, mas que as correntes impediam você de ver. Escreva nos comentários: eu quebro as correntes da escassez da minha vida. Meu querido filho, minha querida filha, quero te ensinar algo que vai mudar a forma como você vê o que está acontecendo ao seu redor. Muitas pessoas esperam pelo milagre financeiro olhando para o céu, esperando que algo extraordinário e inexplicável aconteça. Um envelope de dinheiro que aparece embaixo da porta, uma transferência bancária de origem desconhecida, uma fortuna que cai do nada. E quando essas coisas não acontecem dessa forma, concluem que o milagre não veio. Mas eu trabalho de maneiras muito mais sutis, muito mais orgânicas, muito mais profundas do que isso. O milagre financeiro que eu envio, muitas vezes, chega vestido de oportunidade, chega disfarçado de trabalho, chega embrulhado num telefonema inesperado, chega através de uma conversa casual que abre uma porta enorme, chega numa ideia que surge na sua mente durante a oração. E se você não estiver com os olhos espirituais abertos, com o coração em prontidão, com a mente sintonizada na frequência do reino, você passa pelo milagre sem reconhecê-lo. Então quero te dar alguns sinais práticos e específicos de como reconhecer o milagre que já está a caminho na sua vida financeira. O primeiro sinal é a paz inexplicável em meio à tempestade financeira. Quando você está passando por uma pressão financeira enorme e de repente sente uma paz que não tem explicação lógica, isso é sinal de que eu estou agindo. Isso é sinal de que no campo espiritual já está resolvido e o campo físico está apenas processando a manifestação. Não confunda essa paz com resignação ou passividade. É a paz de quem sabe que batalha já foi vencida, mesmo antes de ver o resultado final. O segundo sinal são as ideias e insights que surgem com clareza incomum. Quando uma ideia de negócio, de solução, de abordagem diferente surge na sua mente de forma clara e persistente, presta atenção. Isso pode ser eu falando. Anota, analisa. Não descarta por achar que é simples demais ou impossível demais. Porque eu sou o Deus das ideias simples que mudam vidas, e sou o Deus das coisas impossíveis que se tornam realidade. O terceiro sinal são as conexões que aparecem nos momentos certos. Uma pessoa que você não via há anos e que de repente reaparece. Um conhecido que menciona casualmente algo que é exatamente o que você precisava. Um contato que chega através de um caminho que você nunca imaginaria. Essas não são coincidências. Sou eu movendo pessoas no tabuleiro da sua vida para que as peças certas se encontrem no momento certo. O quarto sinal são as portas que abrem sem esforço excessivo. Quando você tenta algo e flui naturalmente, quando você envia uma proposta e recebe resposta rápida e positiva,
Quando você faz uma ligação e a conversa avança de forma surpreendente, isso é eu abrindo a porta. Diferente das portas que você tenta arrombar com força e que não se abrem, as portas que eu abro giram nos gonzos sem resistência. Aprende a distinguir entre o que você está forçando sozinho e o que está fluindo com minha graça. O quinto sinal é a confirmação interna, aquele senso profundo no seu espírito de que algo está certo. Antes de qualquer evidência externa, antes de qualquer confirmação lógica, há um saber interior que vem de mim, um sim no seu espírito, uma certeza que não consegue explicar, mas não consegue negar. Aprende a ouvir essa voz, aprende a confiar nessa confirmação interna, porque é a minha forma de te guiar no processo de recebimento do milagre. E como receber? A primeira atitude de recebimento é a gratidão antecipada. Antes de ver o milagre manifestado, agradeça por ele. Fala assim: Senhor, obrigado pelo milagre financeiro que já está a caminho. Obrigado pela provisão que já foi decretada. Obrigado, porque a virada já aconteceu no campo espiritual e está vindo para o campo físico. Essa gratidão antecipada é um ato de fé que acelera a manifestação. A segunda atitude é a ação correspondente. Fé sem obras é morta. Quando eu te mostro uma oportunidade, você precisa agir. Quando eu te dar uma ideia, você precisa dar o primeiro passo. A ação não precisa ser perfeita. Não precisa ser grande, mas precisa existir, porque eu não benço a paralisia, eu benço o movimento, eu benço o passo dado com fé, mesmo que trêmulo. A terceira atitude é a abertura de mãos. Isso significa dar quando eu pedir, mesmo quando parecer contrário à lógica financeira. Significa confiar que o princípio da semeadura e colheita é real e funciona. Significa que quando uma oportunidade de ajudar alguém surge e o meu espírito te impulsiona, isso não é uma distração do seu milagre, é parte do caminho para ele. O milagre já está a caminho, não como uma esperança vaga, como uma certeza, como uma realidade que existe no campo espiritual e que está se movendo em direção à sua vida física agora mesmo. Posiciona-se para receber. Mantenha os olhos abertos, mantenha o coração sintonizado. E muito em breve, você vai olhar para trás e entender que esta terça-feira foi o ponto de virada. Escreva nos comentários: meu milagre já está a caminho, eu creio. Meu amado filho, minha amada filha, ao longo de toda a história da humanidade, eu tenho sido o Deus das viradas impossíveis. Tenho sido o Deus que age quando todos já desistiram, quando a situação parece sem saída, quando as probabilidades humanas apontam zero de chance. E eu quero te contar algumas histórias de pessoas reais, de situações reais, de viradas reais, para que você entenda que o que estou falando sobre a sua vida não é teoria, é história, é padrão, é quem eu sou. Pensa na história de uma mulher que chamarei de Maria. Maria passou 12 anos lutando contra uma situação financeira devastadora. Perdeu o emprego num período de crise, se endividou tentando manter a família, viu o nome ir para os cadastros de devedores, viveu meses sem saber como ia pagar o aluguel. Em determinado momento, a dívida era tão grande que parecia impagável numa vida inteira. Maria chegou ao limite da desespero. Numa madrugada, ajoelhou no chão do seu quarto e clamou a mim com tudo o que tinha. Não pediu de forma elegante, gritou, chorou, perguntou onde eu estava, e eu ouvi. 3 meses depois daquela madrugada, Maria recebeu uma ligação de uma empresa que ela havia enviado o currículo 2 anos antes e havia esquecido. Era uma proposta de emprego. Não era qualquer proposta. Era uma posição com um salário 3 vezes maior do que o último emprego que ela havia tido. Em 6 meses, Maria quitou todas as dívidas. Em 2 anos, tinha uma reserva financeira que nunca imaginou ter. Hoje, ela conta essa história
com lágrimas nos olhos e diz que aquela madrugada de desespero foi o ponto de virada. Aquela madrugada foi o momento em que eu disse: chega, vou agir. Pensa na história de um homem que chamarei de Carlos. Carlos era empresário e seu negócio entrou em colapso. Perdeu tudo: a empresa, os funcionários, a casa que havia hipotecado como garantia de um empréstimo, o carro, a dignidade. Precisou voltar a morar com os pais aos 40 anos. A vergonha era tão grande que ele evitava sair de casa. A depressão bateu com força. Sua fé vacilou. Em muitos momentos, ele se perguntou se eu ainda me importava com ele, mas eu estava lá. No silêncio que ele confundia com ausência. Eu estava trabalhando. Eu estava reconstruindo Carlos por dentro, removendo o orgulho que o havia levado a tomar decisões financeiras ruins, desenvolvendo a humildade que o tornaria um líder melhor, plantando numa nova visão de negócio que era mais sólida, mais alinhada com os meus princípios, mais sustentável. 18 meses depois da falência total, Carlos abriu um novo negócio, menor, mais simples, mas construído sobre bases corretas. Em 3 anos, esse novo negócio era maior do que o anterior. Hoje, Carlos ensina outros empresários sobre fé e finanças, usando sua própria história de colapso e reinício como ilustração viva de que Deus não abandona. Essas histórias não são exceções, são padrões. São o que eu faço repetidamente na vida dos meus filhos que chegam ao fim de si mesmos e se voltam para mim com sinceridade. E olha que interessante, em ambas as histórias, o reinício não aconteceu no momento mais alto da fé de cada um. Aconteceu no momento mais baixo, no momento de desespero, no momento de rendição, porque é quando você chega ao fim das suas próprias forças que você finalmente abre espaço para as minhas forças operarem plenamente. Você está nesse lugar agora, você está no momento de rendição, está no ponto em que reconhece que sozinho você não consegue sair dessa. Então saiba, você está no lugar perfeito para a intervenção de Deus. Não é fraqueza estar nesse ponto, é a posição ideal para a virada acontecer. Porque quando você se esvazia de si mesmo, eu me encho no seu lugar. Quando você para de tentar resolver tudo no seu próprio entendimento, eu entro com a minha sabedoria. Quando você solta o controle, eu pego o leme, e a virada que ninguém espera começa a acontecer. Não necessariamente de forma dramática ou instantânea, embora às vezes seja assim. Às vezes é gradual, processual, passo a passo. Mas cada passo é na direção certa. Cada movimento é em direção à saída. E quando você olha para trás depois de alguns meses, fica parado diante da magnitude do que eu fiz. Fica sem palavras diante da forma como eu reorganizei cada peça da sua vida para que o resultado final fosse mais bonito do que você tinha capacidade de imaginar. A virada está chegando para você. Não é promessa vazia. É a natureza de quem eu sou. É o meu caráter revelado ao longo de toda a história. Um Deus que restaura, que resgata, que reinicia, que transforma o choro em alegria, a dívida em quitação, a escassez em abundância. Você é o próximo na fila dessas histórias de virada. E esta terça-feira é o dia em que essa história começa a ser escrita. Escreva nos comentários: eu sou o próximo milagre de Deus. Meu querido filho, minha querida filha, agora preciso falar com você sobre algo muito sério. Algo que não posso deixar de dizer porque te amo demais para ficar apenas no conforto e não te dar o que você precisa de verdade. Existe uma janela aberta nesta terça-feira, uma janela de bênçãos, de provisão, de reinício. Mas janelas abertas não ficam abertas para sempre. E há coisas que eu preciso que você faça para não perder esta janela. Não estou falando de uma lista de rituais religiosos.
Não estou falando de obras para merecer minha graça. Estou falando de postura, de alinhamento, de disposição interior que abre ou fecha as comportas da bênção na sua vida. Porque a questão nunca é se eu quero ou não quero te abençoar. Eu sempre quero. A questão é se você está posicionado corretamente para receber. O primeiro passo é o arrependimento genuíno. Não estou falando de flagelação, de se sentir péssimo, de carregar culpa. Estou falando de uma mudança sincera de direção, porque muitas vezes a raiz do problema financeiro tem componentes espirituais, desonestidade, ganância, falta de generosidade, roubo do dízimo, decisões tomadas sem me consultar, relacionamentos financeiros estabelecidos de forma contrária aos meus princípios. Se qualquer dessas coisas estiver na sua vida, precisamos resolver isso agora. Me fala com sinceridade, de coração para coração. Senhor, eu me arrependo de tudo que fiz que bloqueou a tua bênção na minha vida. Eu me arrependo de ter tomado decisões sem te consultar. Eu me arrependo de ter confiado no meu próprio entendimento quando deveria ter confiado em ti. Me perdoa e me restaura. Esse arrependimento não é punição, é limpeza. É como limpar o cano bloqueado para que a água possa fluir livremente. É remover os obstáculos espirituais que impedem que as bênçãos cheguem até você em plenitude. O segundo passo é a fidelidade no dízimo e nas ofertas. Sei que este é um tema sensível. Sei que quando as finanças estão apertadas, dizimar parece impossível, parece irresponsável, parece contraintuitivo. Mas me escuta. O dízimo não é uma contribuição para a igreja. O dízimo é uma declaração de fé de que eu sou o seu provedor, não você mesmo. É um ato de confiança radical. É um posicionamento espiritual que diz: Deus, eu reconheço que tudo que tenho veio de ti e volta para ti. Eu confio que tu cuidarás de mim com os 90% mais do que eu conseguiria com os 100%. E eu prometi, promessa registrada na minha palavra, promessa que nunca falhou em toda a história, que quando você trouxer o dízimo à casa de Deus, eu abrirei as janelas do céu e derramarei bênção sem medida. Repreenderei o devorador por sua causa. Não deixarei que seus frutos sejam destruídos. Isso é uma promessa com destinatário específico. Quem dizima não é lei para condenar, é princípio para liberar. O terceiro passo é a obediência imediata quando eu falar. Esta terça-feira, enquanto você assiste este vídeo, podem surgir impressões, ideias, direcionamentos no seu coração. Uma ideia de ligar para alguém, uma impressão de buscar uma nova oportunidade, uma sensação de que precisa resolver uma situação específica. Não adia, não deixa para depois. Obedece agora, porque a janela está aberta agora, e a obediência tardia muitas vezes perde o timing perfeito que eu preparei. O quarto passo é a renovação da mente através da minha palavra. Comece a ler, a ouvir, a meditar em tudo que digo sobre provisão, sobre riqueza, sobre o coração do Pai provedor, porque a batalha mais importante acontece na sua mente. E quando a sua mente começa a ser renovada pela minha palavra, você começa a ver oportunidades que antes eram invisíveis para você, a tomar decisões que antes eram impensáveis para você, a atrair resultados que antes pareciam impossíveis para você. O quinto passo é a perseverança, e esse talvez seja o mais difícil. Porque após um momento de fé poderosa como este, o inimigo vai tentar fazer você desanimar quando as coisas não mudarem da noite para o dia. Vai tentar fazer você concluir que nada funcionou, que foi tudo emoção, que voltou a ser como antes. E se você ceder a esse desânimo, a semente que foi plantada hoje vai murchar antes de frutificar. Não! Segura firme. O que foi declarado hoje sobre a sua vida tem poder.
O que foi plantado hoje em você vai crescer. Talvez você veja os primeiros sinais amanhã. Talvez leve algumas semanas, mas vai acontecer. Porque a minha palavra não volta vazia para mim. Ela sempre cumpre o propósito para o qual foi enviada. E as palavras que chegaram até você hoje foram enviadas com um propósito específico, o reinício da sua vida financeira. Então, não desiste, não resvala, mantenha a postura, mantenha a fé, mantenha a obediência e observe, porque em breve você vai ter uma história de virada para contar. E essa história vai encorajar muitas outras pessoas que estão passando pelo que você passou. Escreva nos comentários: eu faço minha parte e Deus faz a dele. Meu amado filho, minha amada filha, você chegou até aqui. E isso por si só já é um sinal poderoso. Sabe quantas pessoas começaram a assistir este vídeo e desistiram no meio? Sabe quantas foram embora quando as palavras começaram a apertar? Quando a mensagem começou a exigir algo delas, quando a convicção do Espírito Santo começou a bater na porta do coração, muitas. Mas você ficou, você aguentou, você resistiu à distração, ao cansaço, ao ceticismo que talvez tenha tentado te levar embora em algum momento. E por isso, eu quero te dizer com toda a clareza do céu, você está exatamente onde precisa estar. Esta terça-feira foi preparada para você. Agora preciso te falar sobre o que significa uma promessa selada por Deus. Porque no mundo dos homens, promessa é uma palavra que perdeu muito do seu peso. As pessoas prometem e não cumprem. Prometem e esquecem. Prometem com sinceridade num momento e mudam de ideia no momento seguinte. Então, quando alguém fala que Deus prometeu, pode soar como mais uma frase bonita, mais um conforto religioso, mais uma esperança vaga que vai se dissipar com o tempo. Mas eu preciso que você entenda, quando eu prometo, é diferente. É completamente diferente de tudo que você já conheceu no mundo dos homens. Quando eu prometo, o céu e a terra se curvam para que essa promessa seja cumprida. Quando eu prometo, os anjos são mobilizados como agentes de cumprimento. Quando eu prometo, o tempo trabalha a favor da promessa, não contra ela. Quando eu prometo, mesmo que pareça que nada está acontecendo, nos bastidores da sua vida, no campo invisível que é mais real do que o campo visível, as peças estão sendo movidas, os caminhos estão sendo preparados, as conexões estão sendo estabelecidas, os recursos estão sendo posicionados. Porque eu sou o Deus que não mente, que não falha, que não muda, que não desiste, que não esquece, que não abandona. E esta promessa que eu selo sobre a sua vida financeira nesta terça-feira tem essas características todas. Mas o que exatamente eu estou prometendo? Quero ser específico, porque promessas vagas não alcançam o coração da forma que promessas específicas alcançam. E você merece especificidade. Você merece saber exatamente o que eu estou declarando sobre a sua vida agora. Primeira promessa: a dívida que parece uma montanha intransponível vai ser quitada. Não sei se vai ser de uma vez ou aos poucos. Não sei se vai ser por um aumento de salário, por um negócio que vai prosperar, por uma herança inesperada, por um acordo que vai ser fechado, por uma oportunidade que vai surgir do nada, mas vai ser quitada, porque eu sou o Deus que paga dívidas. Eu sou o Deus que enviou o peixe com a moeda na boca para pagar o imposto. Eu sou o Deus que multiplicou o azeite da viúva até encher todos os vasilhames para pagar os credores. Eu tenho história nessa área. Eu sei como fazer isso. E eu vou fazer por você. Segunda promessa: a estabilidade financeira que você nunca teve ou que perdeu vai ser restaurada. Não a estabilidade de ter apenas o suficiente para sobreviver. A estabilidade de ter o suficiente para viver com dignidade, para honrar seus compromissos, para ajudar quem você ama, para dar ao seu filho o que ele precisa,
para olhar para o fim do mês sem aquele aperto no peito que você conhece tão bem. Essa estabilidade é o mínimo que o pai quer para os seus filhos. E é o que está sendo estabelecido sobre a sua vida a partir desta terça-feira. Terceira promessa: oportunidades financeiras que você nunca imaginou vão surgir no seu caminho. Eu sou criativo, eu sou inovador. Eu conheço as suas habilidades melhor do que você mesmo as conhece. Eu sei o que está dentro de você que ainda não foi explorado, o potencial que ainda não foi ativado, a capacidade que ainda está dormindo, porque ninguém nunca te disse que estava lá. E eu vou acordar isso em você. Vou colocar pessoas na sua frente que vão enxergar o que você tem. Vou abrir portas que vão te levar a lugares que você nunca ousou imaginar. Porque o teto que você colocou sobre a sua própria vida é infinitamente menor do que o teto que eu planejei para você. Quarta promessa: a sua família vai ser alcançada pela prosperidade que está começando em você. Pensa nisso. Não é apenas sobre você. Nunca foi apenas sobre você. Quando eu abençoo um pai, uma mãe, filhos são alcançados. Quando eu levanto um filho, pais são sustentados. Quando eu prospero um irmão, toda a família sente os efeitos. A bênção que está começando nesta terça-feira vai se espalhar como ondas num lago, começando em você, alcançando sua família imediata, chegando às pessoas próximas e, eventualmente, tocando vidas que você nem conhece ainda. Você é o ponto de origem de uma onda de prosperidade que vai além de você. Quinta promessa: a paz que você perdeu no meio da tormenta financeira vai voltar. E não é a paz de quem resolveu todos os problemas. É a paz que transcende o entendimento. A paz que você sente mesmo quando os problemas ainda existem, porque você sabe que o Deus que está do seu lado é maior do que qualquer problema. É a paz de saber que você não está sozinho. É a paz de confiar que o processo está nas mãos de quem tem poder absoluto para fazer tudo dar certo. Essa paz vai voltar. Já está voltando. Você a sente agora? Agora, meu filho, minha filha, preciso falar sobre o que acontece depois deste vídeo, porque o momento mais perigoso de um encontro poderoso com Deus é a hora em que você fecha a tela e volta para a realidade da vida cotidiana. É a hora em que as contas continuam lá em cima da mesa. É a hora em que o telefone do cobrador pode tocar. É a hora em que você olha para o saldo e ainda vê o mesmo número assustador. E nesse momento, o inimigo vai aparecer com toda a sua artilharia de dúvida e sussurrar: viu? Nada mudou. Foi só emoção. Você continua no mesmo lugar. Preciso que você esteja preparado para esse momento. Preciso que você saiba de antemão como vai responder a essa voz. A resposta é simples, mas precisa ser firme. Não. Algo mudou. Eu mudei. O campo espiritual da minha vida foi reorganizado. A promessa foi selada. A ordem foi dada. E o que foi decretado no céu vai se manifestar na terra no tempo certo de Deus. Eu não governo pelo que vejo. Eu governo pelo que creio. Essa é a postura de quem recebe o milagre, não a postura de quem espera passivamente, mas a postura de quem crê ativamente, que age com fé, que se comporta como alguém que já recebeu a promessa mesmo antes de vê-la completamente manifestada. É a postura de Abraão, que crê contra a esperança, na esperança. É a postura de Josafá, que colocou os louvores na frente antes de ver a vitória. É a postura que você vai adotar a partir desta terça-feira. E quero te falar sobre um aspecto importantíssimo desta promessa que a maioria das pessoas negligencia: a gratidão. Quando a bênção começar a aparecer, e vai aparecer, não deixa de agradecer. Não trata como natural, como mérito próprio, como coincidência. Cada conta quitada, cada oportunidade que surgir, cada recurso que chegar, cada porta que abrir, para em frente a mim e agradece. Porque a gratidão é o combustível que mantém as bênçãos fluindo.
A gratidão é o reconhecimento de que você sabe de onde vem a sua provisão. E quando você sabe de onde vem e reconhece isso com o coração cheio, eu continuo enviando mais. Tem algo mais que preciso te dizer antes de encerrar este capítulo. É sobre o propósito da prosperidade que está chegando na sua vida. Dinheiro, recursos, provisão. Nada disso é um fim em si mesmo. Tudo isso é meio, é ferramenta. E a prosperidade que eu estou liberando sobre você tem um propósito maior do que a sua própria confortabilidade. Tem o propósito do reino. Tem o propósito de você ser bênção para outros. Talvez você não enxergue isso ainda. Talvez agora, no meio da pressão, o único pensamento seja: preciso pagar minhas contas. E tudo bem, esse é o passo imediato, mas quero plantar em você já esta semente. Quando as contas estiverem pagas, quando a estabilidade estiver estabelecida, quando a abundância começar a florescer, lembra desta conversa. Lembra que eu te disse que o propósito vai além de você. E quando chegar esse momento, usa o que eu te deu para ser a mão de Deus na vida de alguém que está onde você esteve. Porque é assim que o ciclo da bênção se perpetua. É assim que o reinício que começou em você se multiplica em outros. É assim que uma terça-feira que parecia comum se torna o início de uma corrente de transformação que alcança muito além da sua vida. Você é mais importante do que imagina. O reinício que está acontecendo em você tem um impacto que vai muito além do que você consegue ver agora. Confia em mim nesse processo. Confia no plano maior que estou executando e do qual você é parte central, não periférica. Esta terça-feira, meu filho, minha filha, vai ser lembrada. Vai ser lembrada como o dia em que você parou, ouviu, acreditou e disse sim para o reinício que eu estava oferecendo. Como o dia em que a promessa foi selada. Como o dia em que o antes e o depois da sua vida financeira foram divididos. Como o dia em que Deus agiu com poder e decisão sobre a sua história. E quando as pessoas ao seu redor perguntarem o que aconteceu, quando ficarem admiradas com a transformação na sua vida, quando quiserem saber o segredo da sua virada, conta esta história, conta sobre esta terça-feira, conta sobre este vídeo. Conta sobre o Deus que apareceu no momento certo, falou a palavra certa e fez o que só Ele é capaz de fazer. Porque a sua testemunha vai ser a semente que vai plantar fé no coração de outros que estão desesperados, que estão no fundo do poço, que estão precisando ouvir que existe saída. Você não é só beneficiário da bênção, você é portador da mensagem e essa missão começa agora, nesta terça-feira, com você escolhendo crer no que foi dito aqui hoje. Escreva nos comentários: Amém, a promessa está selada e eu recebo com fé. Se você chegou até aqui, sabe que não é fácil lidar com os desafios financeiros, mas quero que saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus é mais do que um livro. É um passo a passo para colocar sua vida financeira no rumo certo. São 21 dias de estratégias práticas e eficazes para trazer paz e prosperidade para a sua vida. Não perca essa chance de mudar sua realidade. Aproveite que a edição limitada está disponível no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao fim. Mas não ao fim da história, longe disso. Este é o fim do vídeo, mas é o começo de uma nova era na sua vida. E eu quero que você saia daqui não apenas emocionado, mas transformado. Não apenas esperançoso, mas convicto. Não apenas tocado, mas comprometido com o que foi plantado no seu coração hoje. Pensa em tudo que percorremos juntos neste vídeo. Começamos falando sobre este dia. Esta terça-feira, que parecia comum, mas que foi marcada por mim como um divisor de águas na sua jornada. Eu te mostrei que os meus dias não são como os dias dos homens, que o meu calendário não segue a lógica do mundo,
que há momentos específicos em que eu decido agir de forma extraordinária na vida de pessoas ordinárias que têm um coração disposto. E você é essa pessoa. Você sempre foi essa pessoa. Depois falamos sobre o reinício, sobre o peso que você carregou por tanto tempo. O peso das dívidas, da vergonha, do fracasso financeiro que parecia uma marca permanente na sua identidade. E eu te disse, com toda a autoridade do céu, essa marca foi apagada. Esse peso foi tirado dos seus ombros. Esse capítulo foi encerrado. E o novo capítulo que está sendo aberto tem um título diferente. Não começa com dívida, não começa com escassez, começa com reinício, com restauração, com a graça de um Deus que nunca desistiu de você. Falamos sobre o inimigo, esse adversário real que trabalhou incansavelmente para manter você preso financeiramente. E eu te dei a boa notícia. Ele está com os dias contados na sua vida. Não porque você é mais forte do que ele na carne, mas porque o Deus que está do seu lado é infinitamente maior, infinitamente mais poderoso, infinitamente mais estratégico do que qualquer oposição espiritual que tente se levantar contra você. E quando Deus entra na batalha, o resultado já está decidido antes do confronto começar. Falamos sobre os sinais, sobre como eu nunca parei de te falar, nunca parei de te guiar, nunca parei de tentar te alcançar, mesmo nos momentos em que você achava que estava sozinho. E hoje, o sinal mais claro de todos chegou até você neste vídeo. Não por acaso, por design divino, por propósito eterno, por amor de um pai que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, cada batimento do seu coração, cada angústia que você já sentiu diante de uma conta que não tinha como pagar. Falamos sobre a porta da provisão que está sendo aberta, sobre as conexões, ideias, oportunidades e recursos que estão sendo posicionados para chegar até você, sobre os bloqueios que estão sendo removidos, sobre a realidade espiritual que precede e determina a realidade física. E eu quero que você grave isso. O que acontece no campo espiritual hoje se manifesta no campo físico amanhã. Você já tem a vitória no espírito. A manifestação é questão de tempo e obediência. Falamos sobre quebrar as correntes da escassez, aquelas crenças profundas e limitantes que o inimigo usou para sabotar a sua prosperidade de dentro para fora. Você declarou, você quebrou. E cada declaração que você fez hoje continuou reverberando no campo espiritual, desfazendo ataduras que talvez estivessem na sua vida há anos, décadas, talvez gerações. Você quebrou não apenas para você, mas para os que virão depois de você. Isso é herança espiritual, isso é legado, isso é o ato de um filho do rei que finalmente começa a caminhar na consciência da sua identidade real. Falamos sobre reconhecer e receber o milagre, sobre não perder a movimentação de Deus por falta de atenção espiritual, sobre ter os olhos abertos para as formas que eu uso para manifestar a provisão, que raramente é da forma dramática que imaginamos, mas é sempre da forma perfeita que precisamos. E você agora está equipado para reconhecer o que eu enviar. Está com o radar espiritual calibrado. Está pronto para não deixar passar o que eu mandar. Ouvimos histórias de virada, de pessoas que estavam onde você está e que chegaram a lugares que você está prestes a chegar. E essas histórias não foram contadas para te fazer sentir inveja ou comparação. Foram contadas para te mostrar que o que eu faço por um, estou disposto a fazer por todos. Que eu não tenho favoritos entre os meus filhos. Que o mesmo Deus que reiniciou a vida de Maria e de Carlos está reiniciando a sua vida agora. E que em breve a sua história vai se juntar a essas histórias e vai encorajar a próxima pessoa que estiver no fundo do poço. Falamos sobre o que eu exijo de você. Não para te punir ou te colocar sob pressão, mas para te equipar, para garantir que a janela que foi aberta hoje permaneça aberta,
para garantir que as sementes plantadas hoje encontrem solo fértil para germinar, para garantir que o reinício seja completo, genuíno, duradouro, arrependimento, fidelidade, obediência imediata, renovação da mente, perseverança. Esses são os pilares que vão sustentar a nova vida financeira que está começando. E chegamos ao capítulo 10, a promessa selada, a declaração definitiva e irrevogável de Deus sobre a sua vida financeira. A certeza de que o que foi decretado no céu vai se manifestar na terra. A consciência de que você não é apenas beneficiário individual desta bênção, mas portador de uma mensagem de esperança que vai alcançar outros através da sua transformação. Agora, antes de você fechar esta tela, quero que você faça uma coisa simples, mas extremamente poderosa. Quero que você coloque a sua mão no peito, onde está o seu coração, e fale em voz alta estas palavras finais para mim. Senhor, eu acredito. Acredito que esta terça-feira foi marcada por Ti para a minha vida. Acredito que o reinício financeiro está em andamento. Acredito que a promessa foi selada. Eu abro as minhas mãos e recebo tudo que Tu preparaste para mim. Eu me comprometo a ser fiel no processo, obediente na caminhada, grato em todas as circunstâncias. E quando a virada acontecer, e vai acontecer, eu vou contar a todos que foi Deus, sempre foi Deus, e sempre vai ser Deus. Amém. Se você falou essas palavras com o coração, algo acaba de ser registrado no céu. Uma declaração de fé, uma rendição ao processo, uma abertura para receber. E eu, o Senhor seu Deus, que vejo tudo e ouço tudo, recebi essa declaração e respondo com toda a autoridade que tenho. Está feito. O reinício está em andamento. A promessa está selada. A sua nova vida financeira começa hoje, não daqui a um mês. Não quando as condições forem perfeitas. Não quando você resolver todos os problemas. Hoje, agora. Nesta terça-feira que jamais vai ser esquecida na sua história. Eu te amo com amor eterno, meu filho. Eu te amo com amor eterno, minha filha. E esse amor é a fundação inabalável sobre a qual tudo que foi prometido aqui está construído. Nenhuma tempestade, nenhuma dívida, nenhum inimigo, nenhuma circunstância tem poder suficiente para derrubar o que foi edificado sobre o amor de Deus. Vai em paz, vai com fé, vai com a certeza de que o maior aliado do universo está caminhando ao seu lado. E o que está por vir é muito maior do que o que ficou para trás. Escreva nos comentários: eu recebo. Esta terça-feira mudou minha vida.